Você também sofre com uma cabeça empreendedora? Cara, bizarro isso. Todo lugar que eu vou, eu fico me perguntando, quanto será que eles faturam? Qual que é a margem deles? Como que eles fazem marketing? E o que dá pra automatizar aqui? Será que dá pra melhorar? Não dá pra criar um produto aqui em cima? Será que dá pra montar um software pra isso? Cara, bizarro isso. E, enfim, só um comentário pra saber. Eu adoraria saber se você também tem uma cabeça empreendedora que sofre com isso, porque tava conversando com meus amigos antes de gravar esse vídeo e eu achei um tema super engraçado. Você sofre com cabeça empreendedora também? No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante que se chama onboarding. Olha só, isso aqui é um funil, exemplo de um funil, tá? O cara vai lá, baixa o e-book, você, faz download, você marca um call, uma reunião, você envia mais materiais, qualifica, mapeia esse CP, seu senso de urgência dele é alto e tal, e aí você faz a venda. A verdade é que depois da venda existe um método chamado de expansão e ele foi criado por o pessoal da Winning by Design, que eles chamam desse funil de Land and Expand Model, que é, na verdade, o funil ele começa a partir do momento que o cliente compra, uma nova expansão de funil. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 9 dicas práticas para você criar o seu funil de onboarding, seu funil de expansão. Lembrando, galera, que isso aqui é um conteúdo muito top, muito prático, então não só assistam, mas implementem os negócios de vocês que vai fazer uma baita diferença, beleza? Partiu o vídeo de hoje. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, o primeiro ponto é o aha moment. Eu já falei disso pra caramba nos meus conteúdos, mas eu vou reforçar porque o aha moment é a etapa mais importante do seu funil. O aha moment é quando você leva o usuário para a maior proposta de valor do seu SaaS, do seu micro SaaS, do seu produto como um todo, não importa o modelo de negócio dele. Pode ser um marketplace, um RP, CRM, uma ferramenta de API, tanto faz. O aha moment é quando o usuário ele chega naquele momento que ele busca algo para resolver a dor dele e ele consegue resolver a dor dele. E tem vários aha moments. Por exemplo, o aha moment do Airbnb é quando o hóspede agenda a primeira hospedagem dele ou quando o host oferece o primeiro apartamento dele e consegue a primeira hospedagem dele. Então, todas as empresas, elas diminuem o máximo de fricção possível para que o usuário chegue no aha moment o mais rápido e que ele consiga encontrar aquela proposta de valor. Existem duas formas muito simples de você levar o aha moment para o seu cliente. A primeira é você fazendo o onboarding na mão. Então, é um processo bem manual, mas que para quem tá no início funciona muito bem. Então, fazer um onboard na mão, inclusive, te ajuda a entender as objeções. Você pode fazer também um setup para os clientes, você também pode fazer uma demonstração para os clientes. Tem várias formas. Por isso que muita gente, inclusive, não põe nenhum preço no site, principalmente quem vende para B2B, porque permite que você faça a demonstração e aí você guia o usuário até o aha moment durante o própria reunião de apresentação. Uma segunda forma é você deixar o aha moment mais visual. Então, você pode colocar um vídeo, você pode colocar um passo a passo dentro do seu sistema, você pode, inclusive, colocar o aha moment do seu usuário dentro da própria landing page. Então, por exemplo, se você tem uma ferramenta de SEO, por exemplo, você pode colocar pro cara na própria landing page, colocar uma ou duas palavras e você dá as informações para ele sobre aquelas palavras lá. E para ele pegar mais informações, interagir, ele tem que criar uma conta. Então, você leva pro aha moment direto na landing page, funciona super bem. O que eu faço, abrindo aqui minha tela, é que eu também uso essa estratégia aqui, que eu acho que ela é muito importante. E isso aqui é uma dica que eu dou no meu curso, do Zero ao Micro SaaS. E, inclusive, se você tá nesse momento do 0 a 1, cara, eu recomendo o meu curso, que vai te economizar muita energia para você construir seu primeiro micro SaaS, tá? E aí, aqui vocês podem pegar essa inspiração. Normalmente eu coloco essas 3 perguntas. Qual a sua profissão? Qual a sua expectativa com relação ao My Group Metrics? E como você ficou sabendo do My Group Metrics? Que, de novo, quem não sabe, o My Group Metrics é o meu micro SaaS, uma ferramenta de gestão de grupos de WhatsApp. E olha só que bacana. Isso aqui já me deu dado pra cacete. Com isso aqui, eu já tenho uma clareza absoluta de quem é meu público-alvo e qual a expectativa dele. E com essa expectativa dele, eu consigo diminuir o máximo possível a fricção para melhorar meu aha moment. Inclusive, isso aqui me gera copy para eu melhorar a minha landing page e alinhar a expectativa do cara ou remover objeções. E como eu fiquei sabendo, é uma forma de eu mapear o canal, tá? Então, uma coisa importante é que essa etapa, até o aha moment, ela tem que ser metrificada. Isso é muito importante. E essa etapa, ela se chama time to value, ou tempo para valor, que é o tempo que o usuário demora para chegar até a geração de valor, até o seu aha moment. Então, você tem que metrificar essa etapa. No meu caso, olha só como que eu faço. Eu desenhei aqui um dashboard interno da minha própria ferramenta e eu estou medindo aqui em tempo real a minha conversão por etapa de funil e da onde vem meus leads e as respostas das perguntas. Então eu tenho uma média de preenchimento aqui de 80% nos grupos. Aqui eu mapeio o canal de onde eles vêm e aqui eu mapeio o meu funil de conversão. Então, onde a galera tá convertendo ou não. E as expectativas eu tenho aqui na parte de baixo, mas eu não vou rolar porque aparece o nome e o telefone das pessoas. Então, é muito importante vocês metrificarem isso, né? Então, no meu caso aqui seria contas criadas, 3 perguntas de onboarding, a vinculação do bot com o número pagamento e adicionar os grupos. Então, são todas essas etapas, a gente metrifica todas elas muito bem. O que me leva ao segundo ponto, que é a jornada do cliente e a redução constante
constante de fricção. Então, quando você monta o seu funil de onboarding, você tem que ter muito claro qual que é a jornada do usuário. Então, o usuário ele vai entrar no seu site, ele vai criar uma conta, depois da conta ele vai para o dashboard, depois do dashboard ele vai para onde. Então, você pode fazer de várias formas, tá? Eu, pessoalmente, eu uso o Miro para fazer essa jornada do usuário. Inclusive, o Miro tem vários templates para você fazer isso e você também pode fazer isso de forma automatizada. Então, por exemplo, essa foto que eu estou mostrando para vocês é do onboarding do HubSpot. Então, quando você cria uma conta nesse produto deles que é o CRM, você consegue, por exemplo, adicionar já os contatos diretamente no próprio onboarding. Então, durante o onboarding, você já leva o cara pro aha moment o mais rápido possível. Eu faço a mesma coisa no MGM. Quando o cara adiciona o meu bot no grupo, em 1 hora eu já gero o resumo dele, para que ele tenha esse aha moment o mais rápido possível. Porque as pessoas, elas querem ver a ferramenta, elas querem testar e elas querem, inclusive, resolver o problema delas o mais rápido possível, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês aqui sobre 2 perguntas que vocês têm que fazer aqui, tá bom? A primeira é assim: você tem muito claro todas as etapas do seu negócio? Então, se você não tem, você tem que desenhar todas as etapas e refletir o seguinte: qual é o mínimo necessário que o cliente precisa fazer para avançar para a próxima etapa? E todo o resto você tem que remover essa fricção. E a próxima é: o que é sucesso em cada etapa? O que é importante para aha moment e o que não é? Crie gatilhos de e-mails, chatbot, WhatsApp para notificar o cliente e ajudá-lo a resolver, ajudá-lo a avançar naquela etapa. Então, esse texto aqui eu mostrei pra vocês, tá? É só da minha newsletter, eu uso ele de base. Mas é muito importante vocês removerem toda a fricção possível de todo o processo até o aha moment e diminuir o tempo para valor o mais rápido possível. Então, o que é sucesso em cada etapa? Então, voltando para a tela do funil do meu micro SaaS, o que é sucesso quando o cara cria uma conta, quando ele escolhe um plano, quando ele paga e quando ele adiciona no grupo? Então, cada tela, cada etapa do seu funil tem que ter uma forma de você medir o sucesso. Por isso que é importante usar as métricas. E tente levar o cara o mais rápido possível para a proposta de valor. Uma rápida pausa para contar para vocês sobre o patrocinador do nosso vídeo de hoje, que é o Crisp. O Crisp é uma ferramenta omnichannel que eu já venho usando há muito tempo, gosto muito dela. Eu uso essa ferramenta para fazer marketing, vendas, suporte, tudo que você imagina. Como vocês podem ver aqui dentro do Crisp, eu tenho ele plugado em todos os meus produtos. Eu tenho ele plugado no meu micro SaaS, que é o MGM, tenho ele plugado no meu blog, tenho ele plugado na minha comunidade e nos meus infoprodutos. E um hackzinho que eu fiz, que vem me dando muito retorno mesmo, muito simples, é o seguinte: toda vez que uma pessoa entra num micro SaaS ou num site que eu preciso saber se aquele lead quer comprar ou não quer, quais são suas objeções, quais são suas dúvidas, eu ponho esse pequeno pop-up aqui para perguntar o nome, e-mail e telefone dele, quando ele clica em comprar. Logo em seguida, usando o próprio Crisp, eu disparo uma mensagem para a pessoa falando o seguinte: sou do time do Bruno Kamoto, vi que você visitou nosso carrinho, mas não finalizou a compra. E quase 100% das pessoas me respondem aqui no Crisp, me dando um feedback sobre por que a pessoa concluiu a compra, por que ela não concluiu a compra, e eu consigo mapear todas as objeções, todas as dúvidas e todos os feedbacks que eu recebo. E eu acredito que essa é uma das melhores formas para você conseguir falar com seus leads antes de só jogar as pessoas num carrinho de checkout ou só jogar na sua página. Então, se você tem múltiplas ferramentas, vende infoprodutos, vende SaaS e precisa de uma ferramenta omnichannel, ponta firme, que dá para você fazer uma porrada de coisa, eu recomendo o Crisp sem pensar 2 vezes. Então, a gente vai falar do terceiro ponto agora, que é segmentação de onboarding de cliente. Vou dar um exemplo para vocês para explicar. Olha só. Então, vou abrir aqui a página do My Group Metrics, né? Você abre aqui a página do meu micro SaaS, tá? Você desce, dá uma olhadinha aqui nos preços, né? Então, você tem aqui o plano Starter, o plano Growing, o plano Pro. 69, 109, 189. Mas você tem aqui o Fale Conosco. O Fale Conosco é para cliente de empresas. Então, normalmente, são as empresas que têm mais pessoas. São empresas e elas vêm aqui e falam comigo. Então, para isso, eu tenho um onboarding diferente para empresas. O onboarding para empresas, a pessoa ela cai com uma pessoa da minha equipe de vendas. A minha equipe de vendas faz uma demonstração. A gente entende as necessidades da empresa. A gente entende se tem que customizar as coisas. A gente monta um grupo de WhatsApp entre a nossa equipe e a empresa. Então, tem todo um processo de onboarding diferente e a gente, inclusive, às vezes tem que customizar algumas coisas, que é o famoso setup fee. É muito importante vocês entenderem que para cada fluxo de onboarding, para cada perfil de cliente, vocês vão ter uma jornada, mas não se preocupe com isso no curto prazo. Na minha visão, isso é um pouco para quem mais está evoluído e principalmente para quem vende para múltiplos ICPs. Quarto ponto que eu quero falar para vocês é sobre educação contínua e suporte. Então, tem várias estratégias que você pode fazer para você continuar educando as pessoas e você continuar mostrando para elas que é importante ela usar você. Porque não adianta só o cara usar o aha moment, ele pagou, chegou até o aha moment e você fala, missão cumprida, e não faz mais nada. Isso é uma mentira e você tem que tomar muita atenção com isso. O ideal é você fazer várias formas de lembretes
vezes pra esse cara nunca esquecer de você. Eu separei aqui alguns exemplos, tá? Ó, alguns exemplos pra vocês. Faça webinars mensalmente. Transforme cada funcionalidade em uma oportunidade de lançamento. Por exemplo, anuncie em redes sociais, dispare por e-mail ou WhatsApp. Crie campanhas de marketing internas e dispare por e-mail e WhatsApp com frequência. Crie um curso em torno do seu produto. Ofereça serviços. Envie relatórios ou insights para os seus clientes lembrarem de você. Ou crie e-books, templates, materiais, etc. No caso do meu microsas, do MGM, sabe como que eu faço para o cara lembrar de mim? Eu mostro esse relatório aqui que vocês estão vendo na tela. Toda semana eu envio um relatório desse falando assim, olha o engajamento do seu grupo, olha os principais membros, olha o que tá acontecendo. E semanalmente o cara lembra o quão importante eu sou para ele. Próximo passo são os automações e checkpoints personalizados. Durante a jornada é muito importante você ter alguns checkpoints e algumas etapas. O que são checkpoints? São etapas que tem que ter alguma interação, alguma mensagem, alguma notificação, algum tipo de fluxo necessário. Durante o onboarding, eu não recomendo no início, para quem tá no início, que você saia automatizando tudo, porque é muito importante você entender aonde estão as fricções e as dúvidas das pessoas. Porque para o usuário, uma coisa que pode parecer óbvio para você, às vezes para o usuário não é. Então é importante você ter clareza disso. Dito isso, o que eu recomendo é que vocês criem gatilhos em determinadas ações. Então, por exemplo, essa aqui que vocês estão vendo na minha tela é uma notificação que a gente via quando a gente tem uma tentativa de cobrança no Stripe e normalmente o Stripe ele tenta cobrar 4 ou 5 vezes antes dele considerar esse cliente como churn. Aqui no caso, quando ele dá a primeira tentativa de cobrança, a gente já bloqueia a conta do cara e fala para ele assim, seguinte, olha, a gente congelou sua conta porque teve uma cobrança no seu cartão que não passou. Então é muito importante. Uma outra coisa, por exemplo, é quando o cara assina. Então o cara assinou a ferramenta e a gente convida ele para entrar num grupo de WhatsApp de assinantes. Então também é uma outra forma de você automatizar. Então eu acho muito importante vocês automatizarem esses momentos da jornada, seja de churn, de expansão, de receita, mas use muito essas automações porque isso é muito importante no dia a dia de vocês, tá bom? Próximo passo, o sexto ponto é o Customer Success, que é o suporte ao cliente, tá? Galera, eu vou falar uma coisa que é muito simples, muito direta e muito pragmática. Qualquer feature que vocês acham que falta no seu SaaS, você resolve isso pelo suporte. Então, o segredo é você pôr a proposta de valor, aquela core, né, aquela funcionalidade core, e lançar ela o mais rápido possível. Todo o resto você resolve por suporte. Bugs, novas funcionalidades, problemas de pagamento, integrações, nota fiscal, cara, tudo você resolve pelo suporte. Então não se preocupe em deixar o seu software perfeito ou software muito bom, se preocupe em ter um bom suporte, porque suporte é onde diferencia a empresa medíocre de uma empresa muito boa. Suporte, de longe, é a maior arma que você tem como empreendedor do seu negócio. Suporte é o que vai fazer você reter os clientes, vai fidelizar os clientes, vai criar clientes evangelistas, ou seja, tudo que você gera para o seu negócio vem do suporte. Sétimo ponto são as integrações. Empresas de médio e de grande porte muitas vezes precisam integrar o seu sistema com o sistema deles, com sistemas terceiros. Às vezes é uma orgia de integrações de sistemas, mas eu vejo isso com bons olhos, porque a integração ela é uma excelente forma de você fazer um onboarding. Uma vez que você integra, é muito difícil para o cliente sair. Então, de certa forma, é uma forma de você prender esse cliente. Então, vou citar um exemplo do meu James, que é um microsas da nossa comunidade. Então, ele faz o tráfego, ele gera o lead, a equipe comercial dele qualifica o lead, e aí eles marcam uma call de demonstração, apresentam um sistema, e depois da call de demonstração eles falam assim, você quer testar? Eles falam, quero. Então, o que eles fazem? Eles plugam o sistema deles dentro desse cliente, e eles falam assim, agora vocês têm um trial de 7 dias para testar. Então, como o cliente já fez essa integração, é muito difícil ele sair. Então, a taxa de conversão do meu James de clientes que integraram e viraram pagantes depois dos 7 dias é de 50%. Integração é uma ótima ferramenta para vocês plugarem em empresas de médio e grande porte. Não se esqueçam, em integrações elas têm 3 grandes pilares: conectar dados, facilitar a adoção e aumentar a expansão da receita. Lembre-se sempre disso. O 8º ponto é o tempo para valor, time to value. Eu sei que eu falei brevemente sobre isso aqui no vídeo, mas eu vou reforçar a importância do time to value. Eu vou fazer aqui 3 perguntas para vocês. Você sabe quanto tempo o seu cliente demora para atingir a sua proposta de valor? Você tem ideia de quantas etapas o cliente precisa passar para chamar um Uber? Você sabe quantas páginas precisa clicar para alugar uma casa no Airbnb? Essa métrica é conhecida como time to value ou TV. Então, no final do dia, cara, assim, papo reto aqui, nós dois, os usuários estão cagando se você usa IA, se você aceita cripto, se é Web3. Cara, o usuário não entende nada disso. Na real, o usuário tá cagando pra isso. O que o usuário quer é resolver o problema dele, e isso normalmente dá pra ele economia de tempo, de dinheiro, ou faz ele ganhar mais tempo e dinheiro. Então, a moral da história é que você tem que medir sobre o seu tempo para valor, medir todas as etapas. Por isso que esse momento do time to value, ele se complementa em toda essa jornada de funil, porque o time to value, ele é uma etapa
etapa muito importante de você metrificar todo o seu funil, todas essas etapas, todas essas páginas. Por isso que eu volto para aquele ponto de você diminuir sempre a fricção e se perguntar o que realmente é necessário eu ter aqui e o que é sucesso em cada etapa. E por fim, por último e não menos importante, são os feedbacks e interação contínua. E os feedbacks e interação contínuas tem várias formas de você implementar isso. Você pode usar, por exemplo, a ferramenta do Elogiou, que é do meu amigo do Henrique Sabino, da nossa comunidade privada, né, do Grupo Pro. Então você pode colocar depoimentos para as pessoas, depois de um mês você pede para ela preencher o depoimento. Você pode disparar a cada 3 meses um NPS pelo seu próprio dashboard, mais o WhatsApp, mais e-mail. Você pode criar um roadmap público de funcionalidades, né? Então no caso do MGM, a gente usa uma ferramenta chamada Campsite. Então dá uma olhadinha aqui na minha tela rapidinho. Campsite é essa ferramenta aqui, então as pessoas podem vir aqui e olhar e votar e ver o que faz sentido ou não, entendeu? Então é bem legal, isso aqui cria um engajamento também com todo mundo, é bem bacana, inclusive essa ferramenta, ela é de graça, tá? Você pode criar, por exemplo, uma comunidade de early stage, então eu já soltei sobre isso aqui no YouTube, mas você pode pegar os seus assinantes ou seus leads e criar um grupo de WhatsApp com as pessoas e aos poucos você vai usando o grupo para pegar feedbacks, para fazer suporte, você vai montando uma comunidade dentro do grupo. Você pode incluir avaliações de NPS dentro do seu aplicativo, né, usando chatbots ou plugins. Então, no meu caso, eu uso o Crispy também, e aí o Crispy ele dispara uma mensagem para o cara em determinado gatilho. Você pode fazer um e-mail, né, incluindo sempre um pedido de feedback. Então, vamos supor que você vai fazer aquela estratégia que eu falei, né? Toda nova funcionalidade é uma oportunidade de lançamento. Então, você pode soltar as novas funcionalidades no e-mail e pedir feedbacks por lá também. E você pode, inclusive, deixar vários call to actions no seu sistema para as pessoas darem feedbacks para vocês ou seu WhatsApp, assim por diante. Galera, esse vídeo aqui, ele é um vídeo bacana, ele funciona muito bem, todas essas estratégias que eu dei com exemplos, eu aplico no meu microsas, tudo isso faz muito sentido, algumas elas fazem mais sentido para B2B do que para B2C, mas a grande mensagem é clara, uma vez que o cliente entrou no seu sistema, crie para ele toda essa experiência, todas essas interações, tenta descobrir como você deixa o cliente preso com você, não deixa o cliente esquecer de você nunca, então só porque ele pagou e ele achou a proposta de valor, não significa que ele vai ficar com você para sempre, cada mês que passa, o tempo passa, o cliente sempre vai te cobrar mais, o cliente se acostuma com o resultado. Então vamos supor que você gerou uma economia de 20% pro cara, ano que vem ele vai querer 20% mais 10%. Então você sempre vai ter que estar lá, sendo presente, se lembrando, e nunca esqueça, é mais fácil você ganhar dinheiro com clientes dentro de casa do que fora. Então, de vez você ficar lançando muita feature, talvez você possa fazer um upsell para essa galera de produtos, de serviços, de infoprodutos, de materiais, de cursos. Tem muitas oportunidades aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês na semana que vem.